Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Então, bom dia a todos, bem-vindos a mais uma aula do Telesaúde da CESAB. Eu sou a professora Carmen Teixeira, trabalho no Instituto de Saúde Coletiva do ISC, da UFBA, e também sou professora do IAC, no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências, professor Milton Santos, também da UFBA, e tenho o prazer, de estar aqui com vocês hoje para discutir um pouquinho a articulação entre a vigilância da saúde e a assistência no enfrentamento das arboviroses. Esse foi o tema que me pediram, para abordar, porque eu venho há algum tempo, já por conta da minha trajetória acadêmica, trabalhando exatamente com esses dois temas: a organização das ações de vigilância em saúde, principalmente ao nível local, e o planejamento. O planejamento vamos dizer assim, é o tema que atravessa toda a minha trajetória profissional. Agora, o que eu gostaria de conversar com vocês, logo no início, é problematizar essa proposta de integração entre vigilância e assistência, porque a própria ideia de se integrar as ações de vigilância epidemiológica, ou sanitária ou ambiental, da vigilância em saúde de uma maneira geral e a assistência a determinado problema de saúde, como é o caso das arboviroses, ela pressupõe o entendimento dessas práticas como práticas dissociadas, quer do ponto de vista teórico-conceitual, quer do ponto de vista organizativo e gerencial no âmbito do SUS. Essa percepção não é equivocada, na medida em que ela deriva da coexistência de modelos de atenção distintos no SUS. Como vocês todos sabem, o SUS vem sendo construído ao longo das últimas décadas, a partir da Constituição de 88, e no processo de construção do SUS houve a integração orgânica entre o antigo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, o INAMPS, que fazia parte de um outro ministério, não do Ministério da Saúde, era o Ministério da Previdência e Assistência Social, e o antigo Ministério da Saúde, que cuidava das ações de saúde pública. Então, nosso sistema de saúde anterior ao SUS, ele contemplava essa duplicidade de modelos organizacionais do processo de produção de serviço de saúde. O modelo médico-assistencial hospitalar estava mais relacionado com a previdência social e o modelo sanitarista da saúde pública tradicional, institucionalizada, que vem lá dos tempos de Oswaldo Cruz, estava sob responsabilidade do antigo Ministério da Saúde. Com a integração, aí começou exatamente a se enfrentar no âmbito político-gerencial do SUS esse desafio de articular as ações de promoção da saúde, que na verdade começaram a ser discutidas somente no final dos anos 90 e início dos anos 2000, a prevenção de riscos, que é a finalidade principal das ações de vigilância da rede operacional do antigo Ministério da Saúde, mas que se ampliou consideravelmente com a incorporação de toda a rede ambulatorial e hospitalar vinculada ao antigo INAMPS, que se ampliou ainda mais a partir da implantação da Estratégia de Saúde da Família, do PACS, do PSF, e que se transformou na Estratégia de Saúde da Família, que gerou, como vocês todos sabem, a expansão extraordinária de unidades de atenção básica em todo o território brasileiro. Então, nós temos aí uma situação muito interessante que vem sendo discutida desde o início do processo de construção do SUS, que é a construção de um modelo de atenção integral à saúde. Como vocês sabem, a integralidade é um dos princípios do SUS, consta da nossa legislação orgânica, tanto do que está posto no artigo 197 da Constituição Federal, quanto da Lei 8080, que é a lei orgânica do SUS, aprovada em 1990. Então, o desafio que se colocou foi exatamente a construção ou a reorganização do modelo de atenção à saúde, que na época ainda se chamava até de modelos assistenciais, a ação do modelo médico-assistencial fortemente privado, que, na verdade, tem convênio com o SUS, uma rede de unidades que são vinculadas ao setor privado
e que participam, vamos dizer assim, do nível operacional do SUS, o modelo sanitarista, que deriva, como eu dizia antes, da saúde pública institucionalizada, e a própria construção do que veio a se chamar, no início dos anos 90, o modelo da vigilância da saúde. Esse modelo foi sistematizado pelo professor Jair Nilson Paim, né, na época e de implantação do próprio SUDES, né, anterior ao próprio SUS. Aqui na Bahia foi um momento muito interessante, porque a Bahia foi um dos primeiros estados que implantou o Sistema Unificado Descentralizado de Saúde, e no contexto da implantação do SUDES, começou exatamente aqui na Bahia essa discussão sobre o modelo assistencial da vigilância em saúde, que contemplaria a articulação do conjunto das práticas voltadas à promoção, prevenção, assistência e reabilitação. Isso está, podem ler, se tiverem interesse, num texto clássico do Jair Nilson, publicado em 1994, e eu quero chamar a atenção de que o pressuposto teórico dessa proposta organizacional, do modelo da tecnologia aqui, mas a população brasileira tem uma situação epidemiológica muito interessante, né, do ponto de vista das pesquisas, mas muito complicada do ponto de vista da organização da oferta dos serviços, porque nós vivemos uma transição epidemiológica com a acumulação de doenças crônico-degenerativas, que são as principais causas de óbito no país, com uma alta mortalidade e por violência, por causas externas, e também ainda a permanência de doenças infecciosas e parasitárias, né, como é o caso, inclusive, das arboviroses, que eu vou tratar lá no final dessa minha apresentação. Então, da dengue, zika, chikungunya, etc. E agora a própria epidemia, a pandemia da Covid-19, que não é uma doença transmitida por vírus. Enfim, então, isso cria uma situação de um mosaico epidemiológico que dificulta, torna a nossa situação de saúde bastante complexa e que demanda a articulação de um conjunto de práticas de distintas naturezas. Por exemplo, para doenças que nós temos a vacina para a Covid, é fácil a gente desenvolver, fácil, vírgula, mas enfim, é mais fácil a gente desenvolver campanhas e programas de vacinação extensiva que atinjam um percentual elevadíssimo da população, 80%, 90%, como fizemos, inclusive, com várias doenças que nós conseguimos erradicar, controlar, como é o caso da poliomielite, do sarampo, etc. Quando não se tem esse tipo de tecnologia, né, uma tecnologia de produto, como é o caso da vacina, que pode ser utilizada no processo de prevenção, a gente tem que investir com promoção da saúde, com melhoria das condições de vida, como a gente está investindo, inclusive, agora com a pandemia, quer dizer, redução da mobilidade social, uso de máscara, mudança de hábitos, educação sanitária, etc., para que as próprias pessoas se responsabilizem por se prevenir, se precaver da exposição ao risco de contaminação. Como no caso, inclusive, das arboviroses, nós trabalhamos com a ideia da educação sanitária para que as pessoas não mantenham em suas casas focos de criadouros de mosquitos, etc., que é o agente transmissor dessas doenças que eu me referi anteriormente. Enfim, então, a ideia de uma vigilância em saúde como modelo organizacional, como modelo essencial, como atenção, ela contempla, como vocês podem analisar no texto do professor Jair Nilson Paim, um conjunto de práticas de saúde, quer dizer, que são práticas que extrapolam, inclusive, o próprio práticas de promoção da saúde, elas são intersetoriais, elas vão além do sistema de saúde na medida em que elas implicam em se promover a melhoria das condições de vida da população, atendimento a necessidades sociais que não são exclusivamente necessidades de acesso e de consumo de serviços de saúde. Então, implicam em políticas públicas intersetoriais e na própria mobilização da população para se responsabilizar, né, para se mobilizar e para participar do processo de defesa da vida, de melhoria das condições de vida, de saúde, com geração de emprego, renda, moradia, transporte, enfim, uma série de questões que, inclusive, constam da nossa Constituição de 88. Essa visão ampliada de saúde que fundamenta a proposta de um modelo de atenção integral
foi, inclusive, fruto da luta pela reforma sanitária e está incorporado na Constituição de 88. Então, esse modelo que eu estou apresentando aí para vocês, ele traz exatamente essas três grandes dimensões de organização das práticas de saúde que podem ser aplicadas a qualquer problema de saúde, a depender da sua natureza. Quer dizer, de acordo com a natureza do problema e com o grau de conhecimento que a gente tem sobre os determinantes do problema, sobre suas causas, né, sobre os determinantes de exposição a riscos, sobre os próprios danos que eles causam no corpo dos indivíduos, seja em termos de doença, mal-estar e até o óbito, né, chegando até o óbito, a gente define o tipo de tecnologia, o tipo de serviço, o tipo de oferta de serviço que deve ser feito pelo sistema de saúde, seja no âmbito da atenção primária, seja no âmbito da atenção secundária ou hospitalar, né? Ou mesmo com as práticas de comunicação social, de educação para a saúde, que extrapolam, não é, o que se faz no âmbito do sistema e que atinge, por exemplo, as redes sociais, a mídia, etc. Eu vou dar lá no final um exemplo de como a gente está pensando isso em relação à pandemia, que eu acho que fica bem mais, vamos dizer assim, claro para vocês todos entenderem o esforço, vamos dizer assim, de elaboração conceitual que vem sendo feito ao longo dos últimos 40 anos para se pensar que o SUS não pode ser apenas um sistema que reproduza um modelo médico de atenção assistencial, ambulatorial e hospitalar, porque esse tipo de modelo, que é tradicional, ele não dá conta, né, de enfrentar a problemática de saúde da população brasileira. Nós precisamos adequar o modelo de atenção à saúde no âmbito do SUS exatamente para ter uma maior efetividade, ou seja, um maior impacto positivo na melhoria das condições de saúde da população. E isso não é uma coisa estática, é uma coisa dinâmica, ou seja, na medida que os problemas vão se apresentando, ou os problemas vão se agudizando, ou que os problemas vão se modificando em função das próprias mudanças na área econômica, na área social, na cultura da população, a gente tem que continuar adequando continuamente o modelo. Por isso que não se pode pensar a vigilância em saúde apenas como um modelo, né? Mas também se tem que pensar a vigilância em saúde como um processo, né? Como uma estratégia de reorganização das ações dos serviços de saúde que parte da identificação dos problemas de saúde da população, que, como eu dizia, eles podem esse perfil dos problemas, ou chamado perfil epidemiológico, ou perfil de maior mortalidade, ele pode variar de uma região para outra do país, de um estado para outro, de uma cidade para outra, ou seja, ele pode apresentar características comuns, né, tendências gerais, mas também características específicas em função da problemática, das condições de vida e trabalho da população de uma determinada área, e isso exige dos profissionais de saúde uma inteligência, né, uma capacidade uma inteligência epidemiológica e uma capacidade, uma competência, vamos dizer assim, do ponto de vista do planejamento, da programação e da gestão, né, do ponto de vista da inspiração que isso pode significar para todos os profissionais de saúde, todas as 14 profissões da área, que se inserem no processo de produção e de gestão dos serviços de saúde num sistema extremamente amplo e complexo como é o SUS, o maior sistema público de saúde do mundo. Então, nós temos que nos orgulhar, né, desse processo, apesar dos problemas, temos que nos orgulhar do processo de construção desse sistema e contribuir permanentemente para o seu aperfeiçoamento. Então, o pressuposto desse tipo de processo, quer dizer, desse processo contínuo de adequação do sistema, dos serviços, seja ao nível federal, estadual e principalmente municipal, porque é no município que as pessoas vivem, que as pessoas trabalham, que as pessoas adoecem, que as pessoas morrem, enfim, é no território do município em que as condições de vida se apresentam, né, com toda a sua o seu potencial de promoção, de proteção da saúde, ou até como fator de risco. Então, é nesse nível local, territorial, que a gente tem que trabalhar com a identificação dos problemas, das necessidades, das demandas da população e tratar de reorganizar as chamadas redes, né, de atenção à saúde para dar conta desses problemas em cada território. Então, a vigilância como processo, algo que a gente vem desenvolvendo desde os anos 90, né, em distritos sanitários, aqui a Bahia também foi pioneira
na implementação dos distritos sanitários, como o Distrito Sanitário de Itapajipe, de Pau da Lima, o trabalho no município de Camaçari, depois, posteriormente, o trabalho no município de Vitória da Conquista. São processos exemplares. Hoje, Salvador, por exemplo, continua dividida em distrito sanitário. Foram experiências inovadoras do ponto de vista da reorganização das ações de vigilância em saúde a partir da identificação dos problemas de saúde da população nos territórios. Então um olhar, vamos dizer assim, utiliza o geoprocessamento de informação em saúde, o que correu paralelamente ao desenvolvimento dos nossos sistemas de informação. Quero lembrar a vocês que os sistemas de informação em saúde no Brasil são fantásticos, foi uma grande conquista nossa, também precisamos preservar. No momento, inclusive, a gente está vivendo uma séria crise, né, e até esforço, tentativa de desmonte do SUS. Então, é o momento da gente defender, inclusive, nossos sistemas de informação, porque sem eles a gente não consegue fazer um bom planejamento e muito menos reorganizar as ações de vigilância no âmbito territorial. Enfim, então, seguindo, a gente tem, então, como estratégia de construção desse modelo, vamos dizer assim, integral de atenção à saúde, que pode contemplar, né, e contempla vários problemas, como é o caso das arboviroses, a gente pode trabalhar numa perspectiva ascendente ou numa perspectiva descendente. Eu particularmente defendo essa perspectiva ascendente, como eu já dizia antes para vocês, a partir da reorganização das práticas no nível local, sempre valorizando as características da situação de saúde da população no âmbito dos distritos sanitários, dos municípios. Então, esse processo de construção da vigilância em saúde no nível local passa, portanto, pela territorialização, pela utilização do enfoque situacional do planejamento. É interessante vocês conhecerem a experiência, inclusive, de Salvador. Salvador tem consolidado uma metodologia de planejamento situacional que recentemente se traduziu na elaboração do Guia de Planejamento de Saúde na cidade, que é muito interessante, está sendo lançado, né, foi lançado nas últimas semanas, e eu acho realmente muito interessante, porque revela uma acumulação de uma experiência que já vem de mais de uma década, né, de planejamento situacional, e o terceiro passo, a partir do processo de planejamento, é a própria reorganização das práticas de saúde, que implica no envolvimento dos profissionais, que não se pode pensar em fazer uma mudança a partir do alto, né, do Ministério da Saúde apenas, ou da própria Secretaria de Estado. No caso, eu estou trabalhando com vocês aí na Secretaria de Estado, mas eu estou indicando a importância da Secretaria trabalhar com as regiões do Estado, com as micro-regiões, e principalmente em apoio ao trabalho dos municípios, né, de cada uma das micro-regiões em que se dividiu o território do Estado da Bahia. Enfim, então, seguindo, essa construção da vigilância, como eu dizia, ao nível local, implica no conhecimento, né, do território. E aí a palavra território não está utilizada na nossa proposta apenas como território físico, né, derivado da geografia física. É o território tal como entendido pelo nosso grande geógrafo baiano, cientista social, Milton Santos. A concepção de Milton Santos revolucionou a geografia. E quando nós começamos a trabalhar com a ideia de vigilância em saúde na perspectiva territorializada, do geoprocessamento de informação, logicamente recuperamos a noção de território-processo, território vivo, território como um conjunto de fixos e fluxos, não é? Na medida em que os serviços de saúde podem ser entendidos como fixos e a população como fluxo, ou seja, a população flui no território, ela se movimenta, seja em busca de emprego, seja em função de atividades de lazer, seja na busca de acesso a serviços de saúde. E essa mobilidade social, que hoje, inclusive, está sendo reduzida com a problemática da pandemia, é fundamental para a gente entender, não é, como o serviço de saúde pode se ajustar, como o sistema de saúde pode se ajustar às condições de vida, né, de moradia, de transporte, de lazer, de cultura, né, a questão
do fluxo da população em busca de atendimento às suas necessidades sociais, inclusive a necessidade de saúde. Então, é fundamental para os municípios e para os distritos sanitários construírem os mapas inteligentes dos seus territórios. E esse trabalho, né, que vem sendo desenvolvido há muitos anos, em vários estados do Brasil, eu tive a oportunidade de dar assessoria de norte a sul do país, né, participando, aprendendo com os gestores municipais que estavam desenvolvendo esse tipo de trabalho, a gente vem observando a possibilidade de segmentação, ou seja, da delimitação de territórios específicos no próprio território de um município ou de um estado, como é o caso da Bahia. Então, hoje se fala em territórios e identidades em função das vocações econômicas, políticas e culturais de cada área, se é para a produção de soja, se é para a questão da produção da uva, se é a questão da produção industrial, se é área de turismo e tal, mas especificamente para pensar os territórios de saúde, a gente tem trabalhado com a noção do distrito sanitário, que é uma proposta que não é brasileira especificamente, nasceu lá no sistema inglês, no início do século passado, né, com o relatório Dawson, e que foi incorporado em quase todos os sistemas de saúde universais, como é o caso do sistema italiano, o próprio sistema inglês, o sistema canadense e no caso, o Brasil, com o processo de construção do SUS. Então, essa ideia do distrito sanitário é uma área, né, é um território em que se situa uma determinada população, um grupo populacional, e que pode ser subdividido segundo a área de abrangência dos programas e das unidades de saúde, em função do fluxo de acesso da população, e também pode ser mapeado em termos de microáreas de risco epidemiológico. Por exemplo, áreas de encosta aqui em Salvador, são áreas de risco, inclusive na época de chuvas, como a gente está vivendo agora. Ou então, áreas, territórios em que a violência não é extremamente elevada e que dificulta, inclusive, o acesso dos agentes comunitários, né, porque são áreas controladas pelo tráfego, enfim. Então, áreas em que se faz toque de recolher em determinado momento do dia. Tudo isso eu estou dizendo a partir de experiências concretas que eu tenho vivido nesses municípios onde eu tenho trabalhado. Então, vocês sabem que isso faz parte, lamentavelmente, da realidade brasileira e das grandes cidades brasileiras. Então, a questão da falta de saneamento, esgoto a céu aberto, lixões, etc. Além da violência social, da violência policial, enfim. Então, tudo isso são determinantes das condições de vida e saúde da população nessas áreas, que às vezes dificulta até o acesso mesmo regular a serviços de saúde. Então, chegamos desde o território do município ao território distrito até o território domicílio, que é o território elegido pela estratégia de saúde da família, daí as chamadas visitas domiciliares, que os agentes comunitários fazem na casa das pessoas, batem na porta e procuram mapear, né, a família que vive ali, se é uma família extensa, se é uma família reduzida, se tem crianças, se tem idosos, se tem pessoas com deficiência física, etc. Evidentemente, que nessa visita se observa essas condições também ambientais, que são fundamentais, inclusive, para o controle das arboviroses, né? A questão do saneamento, do abastecimento de água e tal, como é que está se dando isso em cada uma das ruas, em cada um dos microterritórios em que as pessoas vivem. Enfim, o segundo passo, a partir dessa informação que se coleta sobre essas condições de vida e saúde da população em cada território, é se fazer o planejamento e a programação. Vou passar rapidamente por isso, que se daria aulas específicas só sobre planejamento, mas é importante que a adoção do enfoque estratégico situacional, que é o que nós defendemos com relação à construção das práticas de integração das práticas de vigilância com a assistência, implica em se identificar os problemas de saúde. Então, evidentemente que essa ideia de trabalhar com mapas temáticos de problemas de saúde não é nova, não é uma invenção específica da proposta de vigilância em saúde. Por exemplo, nos estudos de malária, né, desde os anos 40, se trabalha com mapas, inclusive se
e com histossomose também, inclusive se identificando áreas endêmicas. É muito interessante a experiência do programa de malária, porque ele permitia a gente identificar áreas de ataque, áreas de consolidação, áreas de vigilância, né? Isso é antigo na própria saúde pública institucionalizada, com o controle das endemias, e que a gente pode adaptar ao trabalho de vigilância em saúde nas grandes cidades. E o planejamento é muito útil, porque ele permite identificar os problemas de saúde e a distribuição territorial desses problemas e dos riscos em cada um desses territórios. Espero que esteja ficando claro, mais ou menos, o que eu estou querendo dizer, mas aqui é para vocês terem uma ideia dos momentos do processo de planejamento estratégico situacional, que tem sido objeto, inclusive, de vários cursos de especialização que nós, do Instituto de Saúde Coletiva, fazemos ou fizemos em todo o país. Na época, por exemplo, dos pactos da saúde, o Ministério da Saúde desenvolveu o chamado Planeja SUS, né, e nós participamos de cursos, mais de 26, reproduzimos cursos nos 26 estados do Brasil, treinando, né, inclusive aqui na CESAB, aqui na Bahia, treinando pessoas do nível central da secretaria, do nível dos municípios estratégicos que são referência em suas micro-regiões, para a apropriação de conhecimentos e tecnologias, né, para o desenvolvimento do planejamento estratégico situacional. Espero que essa experiência que está acumulada nas instituições de saúde no Brasil também não se perca, né, no processo geral de crise que a gente tem vivido nos últimos anos, né, no sistema. Enfim, então, a identificação dos problemas de saúde é o ponto de partida, não é, para a elaboração do plano de ação no âmbito do distrito e do município. Então, as arboviroses entram aí. Se nós temos cidades em que temos casos de dengue, zika, chikungunya, febre amarela urbana, etc., evidentemente que eles têm que aparecer na hora da análise da situação de saúde, se priorizar os problemas e priorizar os grupos sociais mais afetados por esses problemas. Então, tá por isso a ideia dos mapas inteligentes, né, os mapas temáticos, ver as áreas de maior risco concentrado para o, né? E a ideia, a partir dessa territorialização das áreas de risco, é exatamente a concentração das ações de controle sanitário nessas áreas, e com a mobilização da própria população para que ela se envolva no processo de construção da vigilância. O controle das arboviroses é um exemplo magnífico de que não se pode pensar em fazer um controle exclusivamente a partir dos agentes de saúde, dos agentes de endemia, dos agentes comunitários, dos próprios profissionais sanitaristas que atuam no SUS. Sem a população, fica muito difícil a gente, de fato, controlar a exposição aos riscos de infecção por conta do mosquito, por conta do Aedes, evidentemente, é muito complicado. Então, tem que se controlar, nesse caso, tem que se controlar, não é o modo de transmissão, quer dizer, cortar, né, a tesourinha, cortar, como diria o professor Guilherme Rodrigues da Silva, a transmissão. Quando a transmissão é pessoa a pessoa, como é o caso, por exemplo, da Covid-19, a gente está tendo que usar máscara, está tendo que promover o distanciamento social. Mas quando a transmissão é através de um mosquito, ou seja, né, ou através, como é o caso de Chagas, né, do barbeiro, a gente tem que controlar exatamente o agente, que é o agente transmissor, né? Isso vocês sabem melhor do que eu, porque vocês trabalham com doenças infecciosas e parasitárias. Enfim, então, uma vez identificado o problema, como é o caso das arboviroses, a gente pode organizar um módulo operacional com objetivos, atividades definidas, recursos que serão empregados, etc., até os indicadores de acompanhamento, a gente chama isso módulo, para o enfrentamento desses problemas. Nessa concepção situacional de planejamento, o plano é modular. Então, isso é muito interessante porque articula o processo de planejamento ao processo de gestão. Então, a equipe responsável pelo problema é a equipe responsável pela implementação das ações, pelo monitoramento, pela avaliação. Isso facilita, inclusive, vamos dizer assim, a prestação de contas, que é uma coisa que a gente tem que fazer, evidentemente, nos relatórios de gestão hoje do SUS, que são anuais, né? Então,
Então, esse gerenciamento, né, como eu dizia, da execução dos módulos operacionais, no caso específico das arboviroses, eu vou, assim, tomar a liberdade de fazer algumas sugestões, implica na implementação de ações intersetoriais de promoção da saúde, né, porque é preciso, como eu dizia antes, envolver a população, implica a implementação ou a implantação de ações de prevenção e controle de risco, que no caso das arboviroses, tem tudo a ver com os determinantes socioambientais, né? E, inclusive, com a preocupação com a própria saúde do trabalhador, né? Que se envolve nesse tipo de ação, e a reorientação das ações de controle de danos, com assistência a indivíduos e grupos que sejam afetados por esse problema, né? Enfim, então, uma vez definido isso, evidentemente que as unidades de saúde têm que se adaptar, né? E aí é importantíssimo envolver a atenção primária. Hoje nós estamos investindo muito, né, na ideia da integração entre a atenção primária e as ações de vigilância em saúde. Eu sugiro a vocês, por exemplo, a leitura do texto recente publicado pela professora Guadalupe Medina e a professora Glória Teixeira. Guadalupe, como vocês sabem, trabalha há anos com a ideia da atenção primária, tem publicado muito e tem organizado livros sobre esse assunto. E a professora Glória é especialista, inclusive, no controle de dengue e outras doenças infecciosas e parasitárias. É uma referência nacional nessa área. Então, elas duas estão exatamente trabalhando e elaborando esse artigo que está publicado, se não me engano, na Ciência e Saúde Coletiva, no último número especial, e também trabalhar em um boletim da rede Covida, né, já pensando essa questão a gente aproveitando a janela de oportunidade, né, lamentavelmente, mas é uma oportunidade que a pandemia está nos dando de fazer avançar determinadas propostas que estavam, de uma certa forma, negligenciadas no âmbito do sistema de saúde por conta de uma série de problemas do financiamento, de gestão, etc. Mas a pandemia, ela vamos dizer assim, ela provocou, não é, a necessidade das pessoas darem respostas mais prontas, mais imediatas aos problemas que estavam acumulados aí. E, de repente, a articulação das ações de vigilância epidemiológica e da atenção primária não vai ser útil apenas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19, mas vai criar, não é, uma experiência, não é, vai gerar um aprendizado institucional, melhor dizendo, que pode ser útil também, né, no futuro para o enfrentamento de problemas crônicos, né, e alguns desafios agudos que a gente está tendo agora, como está tendo com a questão da pandemia da Covid. Enfim, eu estou já terminando, então, fazer uma síntese, né, do que poderia ser o planejamento do enfrentamento das arboviroses na perspectiva da visal, da vigilância em saúde, entendida como um modelo de atenção integral. Isso implicaria na análise da situação de saúde com mapeamento de riscos socioambientais e construção de mapas temáticos que permitam a identificação de áreas de risco concentrado, né? Seja no caso, por exemplo, de uma cidade como Salvador, seja no caso de um estado como a Bahia como um todo, definir um plano de ação que implique na definição de objetivos e metas bastante. Meta é o objetivo quantificado, então é preciso definir o que é que se quer fazer, como vai se fazer, com quem vai fazer. Então, a ideia de um módulo operacional, ele permite exatamente a gente estabelecer o que, o quem, o quando, onde e com que recursos humanos, financeiros, materiais a gente conta para, de fato, desenvolver as ações previstas e incluindo os indicadores de monitoramento e de avaliação, que pode ser processual, na medida em que a gente faça um monitoramento mensal, trimestral, semestral, o que seja, e uma avaliação de resultados que leve em conta o impacto positivo conquistado com a implementação dessas ações. Então, o importante é chamar a atenção que, no caso das arboviroses, nós não podemos apenas pensar em assistência, nem apenas em vigilância epidemiológica, como vocês mesmos estão pensando, senão não me chamariam para falar sobre isso. É preciso pensar uma abordagem mais ampla, mais articulada, que envolva desde o controle de determinantes socioambientais, que envolve uma articulação entre, né, a vigilância epidemiológica, ambiental e a própria mobilização sociocomunitária,
com controle de riscos, aí sim, o trabalho específico da vigilância epidemiológica e a vigilância sanitária de estabelecimentos e serviços de saúde, e para a detecção precoce de casos, inclusive, com mobilização do pessoal da atenção primária, e o controle de danos, né, que implica em assistência a casos confirmados, que pode ser feito, inclusive, na atenção primária e na atenção hospitalar, caso necessário, como é o caso das síndromes, das complicações derivadas da dengue ou da própria zika e do chikungunya. E, inclusive, serviços de reabilitação, porque no caso da zika, a gente está vendo a importância dos serviços de reabilitação para crianças com microcefalia. E do próprio apoio psicológico, né, às famílias, né, que enfrentam esse tipo de problema. Então, aqui, para concluir, né, já que o meu tempo está esgotado, eu trouxe um esquema que eu elaborei recentemente, aproveitando o modelo elaborado pelo professor Jair Nilson com relação aos momentos, né, ou às dimensões da vigilância em saúde, eu trabalhei tentando mostrar toda a multiplicidade de ações que se pode fazer, que estão sendo feitas, né, o bem ou mal, pelos estados e pelos municípios com relação à vigilância e controle da Covid-19. Eu trouxe isso mais como um exemplo do que vocês podem vir a fazer, podem aplicar esse mesmo modelinho para pensar a vigilância e controle das arboviroses na Bahia e nos municípios da Bahia. Então, eu fico à disposição, se for o caso, para ajudar, inclusive, na construção. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br